Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 2, verso 23. 23 e 24. O título do capítulo, Orações dos Semideuses. Então, o verso é o seguinte: Iti ghoratmad bhavat sanivrita swayam prabhu aste pratiksham janma harer vairalubandha krit. Iti, assim, pensando da maneira acima mencionada, ghoratmad bhavat, tu hediondo plano de matar sua irmã, Sanivrita, absteve-se, Swayam, pessoalmente deliberando, Prabhu, aquele que tinha pleno conhecimento, Kamsa, Aste, permaneceu, Pratikshan, esperando o momento, Tajana, até o nascimento dele. Hare, da suprema personalidade de Deus, Hari, Vaira Anubandha Krit, determinado a continuar cultivando tal inimizade. A tradução é a seguinte: Shukadeva Goswami disse, fazendo essa deliberação, Kamsa, embora determinado a continuar cultivando inimizade contra a suprema personalidade de Deus, absteve-se de cometer o desonroso extermínio de sua irmã. Ele decidiu esperar até que o Senhor nascesse e então tomar as medidas cabíveis. Lendo o texto do verso seguinte, que esse verso que lemos não tem significado de Prabhupada, então vamos ler o verso seguinte e com o significado. Vamos repetir o verso diretamente. Ao sentar-se em seu trono, ou em sua sala de estar, ao deitar-se na cama, ou na verdade, onde quer que estivesse, e enquanto comia, dormia ou caminhava, Kamsa via apenas seu inimigo, o Senhor Supremo, Hrishikesha. Em outras palavras, pensando em seu inimigo onipenetrante, Kamsa tornou-se de maneira adversa consciente de Krishna. Então, o significado de Srila Prabhupada. Srila Rupa Goswami descreve o mais refinado padrão de serviço devocional como Anukulyena Krishnanu Shilanam, ou cultivar a consciência de Krishna favoravelmente. Kamsa, é claro, também era consciente de Krishna, porém, como tratava Krishna como seu inimigo, muito embora estivesse absorto em plena consciência de Krishna, sua consciência de Krishna não era favorável à sua existência. A consciência de Krishna favoravelmente cultivada torna alguém felicíssimo, tanto que a pessoa consciente de Krishna não considera Kaivalya Sukha, ou imergir na existência de Krishna, como um grande ganho. Kaivalyam Narakaya Te. Para aquele que é consciente de Krishna, até mesmo imergir na existência de Krishna ou atingir o Brahman, como almejam os impersonalistas, é desagradável. Kaivalyam Narakayate Tridasha Patur Akasha Pushpayate. Os karmis desejam ser promovidos aos planetas celestiais. Mas a pessoa consciente de Krishna considera essa promoção um fogo fátuo, que não se serve para nada. Durgantendriya Kala Sarpa Patali
Prakhata Damstrayate. Os yogis tentam controlar seus sentidos e assim tornarem-se felizes. Mas a pessoa consciente de Krishna não liga para os métodos de yoga. Ela não se preocupa nem mesmo com o maior dos inimigos, os sentidos, que são comparados a serpentes. Para alguém consciente de Krishna, que cultiva favoravelmente a consciência de Krishna, a felicidade concebida pelos karmis, gyanis e yogis é de inferior importância. Kamsa, entretanto, devido ao fato de cultivar a consciência de Krishna de outra maneira, isto é, inamistosamente, sentia-se mal em todos os afazeres de sua vida. Sentado, dormindo, caminhando ou comendo, ele sempre estava em perigo. Esta é a diferença entre o devoto e o não devoto. O não devoto ou ateísta também cultiva a consciência de Deus, tentando evitar Deus em tudo. Por exemplo, os supostos cientistas que querem criar a vida através de uma combinação de elementos químicos consideram os elementos materiais externos como supremos. Estes cientistas não gostam da ideia de que a vida é parte integrante do Senhor Supremo. Como se afirma claramente no Bhagavad Gita, Mama Ivansho Divaloke Divabuddha. As entidades vivas não surgem de uma combinação de elementos materiais, tais como terra, água, ar e fogo, mas são porções separadas da Suprema Personalidade de Deus. Se alguém pode entender a posição da entidade viva como porção desintegrada da Suprema Personalidade de Deus, estudando a natureza da entidade viva, ela poderá entender a natureza da divindade suprema, uma vez que a entidade viva é uma amostra fragmentária da divindade. Porém, como não estão interessados em consciência de Deus, os ateístas tentam ser felizes cultivando consciência de Krishna de várias maneiras desfavoráveis. Embora tivesse absorto em pensar em Hari, a Suprema Personalidade de Deus, Kamsa não se sentia feliz. O devoto, entretanto, quer sentado em um trono ou debaixo de uma árvore, sempre é feliz. Srila Rupa Goswami renunciou ao gabinete de ministro do governo para sentar-se sobre uma árvore. Todavia, era feliz. Jaktvat Turnam Ashesha Mandalapati Shrerim Sadatuchava. Do Sadhu Goswami Astaka 4. Ele não se importava com sua confortável posição de ministro. Em Vrindavana, ele sentia-se feliz, mesmo debaixo de uma árvore, servindo favoravelmente à Suprema Personalidade de Deus. Esta é a diferença entre o devoto e o não devoto. Para o não devoto, o mundo está cheio de problemas, ao passo que para o devoto, o mundo inteiro transborda de felicidade. Vishwapurna Sukayate Didi Mahendradischa Kitayate Yat Karunya Kataksha Vaibhavatam Tam Gaurameva Stuma do Chaitanya Chandramrita 95. Esta posição confortável do devoto pode ser alcançada pela misericórdia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Yasmin Stito Nadukena Gurunapi Vichalyate. Bhagavatam, canto 6, capítulo 22. Não, Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 22. Mesmo quando é aparentemente posto em grande dificuldade, o devoto jamais se perturba. Então temos aqui um verso da continuação desse capítulo,
oração dos semideuses. E nesses 2 versos que lemos, Shukadeva Goswami está apresentando a condição da consciência de Kamsa, um tipo de consciência de Krishna que ninguém deve querer seguir, um tipo de consciência de Krishna desfavorável, achando que Krishna está roubando a minha vida, Krishna está roubando o meu desfrute, está roubando a minha independência. Ninguém deve pensar desfavoravelmente dessa maneira. Todos devem ver que Krishna é a fonte do amor, que Krishna é a fonte de tudo emana dele, e que, portanto, devemos desenvolver uma atitude favorável ao plano de Krishna. Aqui o capítulo, o significado do Prabhupada é tão interessante que ele chega a dizer que para um devoto o mundo material é legal. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Para o não devoto, o mundo está cheio de problemas, ao passo que para o devoto o mundo inteiro transborda de felicidade. Isso aqui é importante para a gente, hein? Quando a gente está só se queixando, lamentando, e a gente tem que pensar, opa, tem alguma coisa errada com a minha devoção. Porque para um devoto, o mundo está cheio de felicidade. Porque o mundo está repleto da energia de Krishna, mesmo da energia externa de Krishna. O devoto deve compreender como funciona a energia externa de Krishna Maya, que funciona com a combinação dos elementos materiais, né? Os 8 elementos materiais: terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. Então tudo isso se combina nessa forma Ashtadha, a forma dos 8 elementos, e então eles vão se juntar com qual é o nome da substância que se põe para ativar uma catalisador? Com o catalisador dos 3 modos da natureza material. Os 3 modos da natureza material funcionam como um catalisador para os elementos que já estão ali, disponíveis. Então, os 3 modos da natureza dão uma atividade, assim, qualquer para a combinação dos 8 elementos materiais. E no capítulo 14 do Bhagavad Gita, Krishna vai dizer que a pessoa deve ficar à parte da influência dos 3 modos da natureza material. O devoto não deve permitir que na sua química entre esse catalisador. Por isso, o devoto deve se treinar gradualmente. Primeiro de tudo, reconhecer qual o modo da natureza que predomina em mim. Nessa situação que eu me encontro, qual modo da natureza está predominando? Então, ele pode perceber, está predominando a tamaguna, o modo da ignorância. Como eu faço para sair da tamaguna? Eu preciso chegar à bondade, porque eu chegando no modo da bondade, eu consigo, com muito mais facilidade, transcender a influência dos modos. De tamaguna eu não vou conseguir transcender essa influência. Então eu tenho que mudar a influência dos modos da natureza sobre mim. Então o devoto começa a raciocinar dessa maneira e pensa, então eu vou comer aquilo que está no modo da bondade, eu vou me vestir de acordo com o modo da bondade, eu vou falar de acordo com o modo da bondade, usar um vocabulário adequado para expressar o modo da bondade.
eu vou estudar, eu vou me interessar por temas culturais que estejam no modo da bondade. Assim o devoto vai se organizando, mesmo dentro da natureza material, ele vai se organizando. E ele começa a ficar entusiasmado e vendo que o mundo material é legal. Por quê? Porque dá para ele interagir e ir modificando as coisas. Às vezes o seu karma atrai algumas situações desagradáveis, às vezes o ambiente onde ele está fica tumultuado, mas ele tem como, a partir de uma atitude interna para uma atitude externa, ele tem como corrigir isso. E a atitude interna é a conscientização. A conscientização que ocorre através do conhecimento transcendental. Estudando o conhecimento transcendental, estudando Sankhya, a filosofia discriminativa, que vai dizer o que é matéria e o que é espírito, que vai classificar todas as coisas existentes dentro desse mundo material como sob influência dos modos da natureza material. Isso é Sankhya. Então, o devoto, através dessa ferramenta, se localiza dentro do mundo material e observa a influência dos três modos. Então, nesses dois versos, Shukadeva Goswami apresenta a consciência desfavorável, a consciência de Krishna desfavorável, através do acharya da consciência desfavorável. Quem é o acharya da consciência desfavorável? De acordo com esses dois versos aqui? Kamsa aqui está apresentando. E Prabhupada diz: observem que a consciência de Krishna é desfavorável. Aqui, como está sendo apresentada aqui, desfavorável. Por quê? Porque Kamsa está pensando em Krishna como um inimigo. Kamsa se posiciona como aquele que precisa se libertar da influência de Krishna para evitar a morte. Nós, os devotos, pensamos o contrário. Eu preciso me ajustar a Krishna para viver plenamente a vida espiritual. E mesmo quando chega a hora da morte, uma pessoa deve estar plenamente consciente de Krishna, pensando: isso aqui é inevitável, chegou a minha vez, todos vão passar por esse momento e eu vou passar por esse momento agora em consciência de Krishna favorável. Não vou me revoltar, vou simplesmente seguir todos os conselhos de meu mestre espiritual recebidos durante toda a minha existência. Então, nesse momento, eu devo absorver a minha consciência nos nomes de Krishna. Tenho uma experiência particular, que foi coletiva também, muito interessante. Eu fui visitar um discípulo de Prabhupada que já estava nos momentos finais da sua vida, e me disseram isso, e eu estava na cidade dele, então eu fui até lá. Quando eu entrei no quarto dele, antes de entrar, a esposa me recebeu e me disse: Maharaj, ele está delirando, às vezes ele luta para ficar consciente de Cristo, então ele percebe que ele vai abandonar o corpo, aí ele pede para todo mundo: deem as mãos agora e cantem Hare Krishna, eu vou abandonar o corpo, mas assim com muita energia. Aí todo mundo dá as mãos, todo mundo faz o que ele está pedindo e todo mundo canta Hare Krishna, mas ele não abandona o corpo. Ele tem um grau de agitação mental, mas para abandonar o corpo. E a esposa dele, que era uma devota, também me falou isso. Aí eu entrei no quarto, encontrei ele lá, já realmente ele tinha um câncer já em estado muito terminal. As deidades de Goramita estavam assim acima, na parte do pé da cama, porém acima, tinha uma fita de Prabhupada tocando o tempo inteiro, bem baixinho, e Prabhupada cantando baixo. Ele era discípulo de Prabhupada. Então,
ele estava com os olhos fechados naquele momento, assim, bem pacífico, e com o braço direito, assim, eu cheguei pelo braço direito, peguei no braço dele, dei uma alisadinha, aí ele abriu o olho e olhou para mim e disse, aqui é Dhavantari Swami, lembra de mim? Ele, claro. Não, bala sua cabeça, que lembrava de mim. Ele disse, estou vindo do Brasil, trouxe notícias dos devotos brasileiros, aí fui dizendo os nomes dos devotos, os devotos sabiam que eu vinha, todos mandaram lembranças para você, disseram que estão pensando em você e tal. E assim, eu estou aqui trazendo todas essas notícias e eu soube que você estava aqui, eu vim lhe ver. Aí, o que dizer depois disso? Aí agora, eu vou falar depois disso. Aí eu disse para ele, olha, tem momentos na vida da gente que a gente precisa ouvir certas coisas que são muito difíceis de ser faladas. Isso estava... Tinha muitas pessoas na sala, né? Umas 15 pessoas, assim, no quarto dele. E todo mundo calado, os devotos antigos, né? Então eu disse para ele assim, mas tem coisas que só um irmão pode dizer. Posso falar com você? Posso falar algumas coisas com você? Aí ele disse, adelante, Maharaj. Fale, né? Siga, fale. Aí eu comecei a falar. Aí eu disse, você é uma pessoa muito importante para o movimento, porque você foi pioneiro aqui na Argentina. O nome dele era Kaivalya Swarupa. Eu disse, você foi um pioneiro aqui na Argentina e você é uma pessoa muito querida. Todos os devotos têm uma gratidão imensa por você ter conduzido o movimento aqui. Os devotos de Nova Gokula lembram de um bhajan maravilhoso que você fez na instalação de Sitarama em Nova Gokula, lembra? Eu estava no altar fazendo o Abhisheka da deidade e eu via toda a sala do templo, você fazendo o bhajan em toda a sala do templo em perfeito silêncio, seguindo. E você lembra disso? Eles sorrindo e balançando a cabeça, assim, né? Então, foi a única coisa que ele falou foi Adelante e Maharaj. O resto ele estava calado, só balançava a cabeça. Então, aí eu comecei a dizer, mas agora você precisa pacificar o seu coração. Você precisa esperar a misericórdia de Krishna. Você precisa respirar, pensar em Krishna, lembrar de todo o seu serviço devocional, lembrar de para quem você fez isso, lembrar das instruções de Prabhupada e pacificar o seu coração. E simplesmente esperar a misericórdia de Krishna. Você entende? E ele, assim, falava, balançava a cabeça. E aí, fiquei ali, falei mais algumas coisas assim, e... também lembrei de uma aula. Se você lembra, em Nova Gokula também você é muito famoso, porque você deu uma aula sobre Shreyas e Preyas. Todos os devotos de Nova Gokula sabem sobre isso lá, porque você apresentou de uma maneira muito didática. Você lembra dessa aula? Aí ele dizia que lembrava, né? Então eu fui recordando ele, todas as vitórias que ele teve importantes, porque imagine um festival latino-americano com 800 pessoas em Nova Gokula e ele dando uma aula assim e todo mundo assistindo uma aula de um tema difícil, importante do Siddhanta Vaishnava, e aí ele lembrou, né? Ele lembrou daquilo que provavelmente muitas pessoas depois agradeceram pela aula e ele lembrava disso. Bom, aí... mas eu não podia ficar ali muito tempo, então eu parei, ele ficou quieto lá, a esposa dele trouxe alguma coisa para ele beber, assim, ele bebeu lá. Eu fiquei ali com os devotos cantando, depois saí, alguns devotos saíram, ficamos conversando um pouco do lado de fora. Eu fui embora. De madrugada ele abandonou o corpo. E aí a esposa dele contou depois pra gente que depois que eu falei, ele não abriu mais os olhos, a respiração ficou completamente
pacífica, tranquila, assim. Não falou mais, ela bem as mãos, nada. Ficou simplesmente em transe, ali quieto, até abandonar o corpo. E como ele era um devoto muito querido, porque ele iniciou o movimento na época da ditadura, e a ditadura na Argentina foi muito pesada, ao ponto de entrar no templo e metralhar, assim, sem ver ninguém. Estava todo mundo deitado no chão, eles entraram, metralharam a metade da parede. Se estivessem em pé, todos teriam morrido. Mas estava todo mundo dormindo no chão. Então, isso é um detalhe apenas. Contam os devotos argentinos, contam isso. Então, lá foi muito pesado, ele teve que fugir da Argentina, trazendo as deidades até a fronteira, cruzando a fronteira com as deidades dentro de uma bolsa e entrando no Brasil, e trouxe as deidades para o Brasil. As deidades foram adoradas aqui no Brasil por um período, até que puderam voltar para lá. Estão lá até hoje. Gorlitai da Argentina já visitaram o Brasil. Assim. Então, do Templo de Buenos Aires. Então, sim, a mesma deidade. Aquelas deidades ficaram no Brasil. São Paulo, Rio e Nova Mucula, eu acho. A gente pode se certificar disso, mas chegaram primeiro em São Paulo. Foi trazido por ele disfarçado, vestido com roupa comum, simplesmente com a deidade na bolsa, passou a fronteira caminhando, porque tem isso, tinha mesmo na época da ditadura. E depois que entrou, foi imediatamente para Nova Mucula e fizeram uma recepção grande para a deidade, com abhishek e tudo, para São Paulo. E colocaram as deidades no altar. Então, ele conseguiu ficar pacífico e abandonou o corpo nesse dia, abandonou o corpo de maneira muito pacífica, pelo menos foi o que todo mundo disse. A esposa dele disse que nem percebeu quando ela veio dar o remédio dele, que tinha que tomar naquela hora. Quando ela veio dar o remédio, ele já tinha deixado o corpo. Então ele estava ali sozinho, com a fita de Prabhupada cantando, as deidades de Gorolitai dando darshan, e ele ali quietinho, abandonou o corpo. Então, a consciência de Krishna favorável é a pessoa estar o tempo inteiro pensando em Krishna favoravelmente. Nós temos o Acharya fundador da ISKCON, que é Prabhupada, que nos deu uma sociedade inteiramente rica de serviço devocional. Podemos limpar o piso, podemos distribuir livros, podemos pregar dentro da universidade para pessoas importantes, podemos pregar dentro da academia científica para os cientistas, podemos pregar em qualquer lugar, podemos fazer qualquer que seja o serviço, de limpar o chão, a passar uma chama para todos, dentro de uma cerimônia ritualística, até ir a uma tribuna política apresentar um projeto de desenvolvimento social, congregacional, dentro de uma assembleia ou câmara, ou o que seja, para o desenvolvimento da missão de Prabhupada. Essa foi a sociedade que Prabhupada nos deixou. Podemos fazer todo tipo de serviço, e esse serviço é o cultivo da consciência de Krishna favorável, porque estamos sempre pensando em como desenvolver, como buscar recursos materiais, recursos financeiros, recursos espirituais, educando os devotos, ensinando a filosofia da consciência de Krishna, ensinando comunicação entre os devotos, ensinando o comportamento Vaishnava, a etiqueta Vaishnava, para que os devotos e devotas atuem como cavalheiros e damas dentro da sociedade, sejam respeitados pelo seu comportamento reto. Então, essa nossa atitude é favorável à consciência de Krishna. Mesmo quando estamos descascando batata, um exemplo que Guneshwara
Prabhu sempre fala nas aulas dele. Um grande devoto, erudito, discípulo de Prabhupada, foi muito amigo e contemporâneo de Kaivalya Swarupa, também argentino, mas mora no Brasil. O Nêshvara sempre, quando fala de simplicidade, assim, de serviço, o que foi, de descascar batata. É um exemplo muito simples, porque... E dá trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, mesmo descascando batata, estamos trabalhando favoravelmente para Krishna. Mas, cuidando da terra, plantando, colhendo, cuidando de abelhas, cuidando de ervas medicinais, cuidando da construção de um templo, cuidando da manutenção de um templo, o que seja, lavando os pratos dos devotos, secando os pratos. O que fizermos para Krishna, estaremos desenvolvendo em termos de serviço devocional consciência favorável. E essa consciência favorável é consciência de Krishna. A consciência desfavorável também é consciência de Krishna, mas não nos leva ao serviço devocional puro a Krishna. Hare Krishna. Tudo bem? Esse é o tema que foi falado aqui nesses 2 versos. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida. Não? Então, muito obrigado. Todas as glórias ao Senhor Prabhupada.